Nosso encontro de hoje busca estabelecer alguns fundamentos e conceitos pedagógicos a respeito de armazenagem. Falar um pouquinho dessa armazenagem e de como, nas operações logísticas, esta operação, esta tomada de decisão é extremamente relevante para o desenvolvimento do trabalho logístico. Nós também podemos pensar que, dependendo do direcionamento da empresa, do aspecto e da característica da organização, alguns caminhos de armazenagem podem ser escolhidos dessa forma ou nesse princípio. Tem a ver com o nosso encontro de hoje. Eu quero aqui, para ilustrar, trazer para você um trecho de uma reportagem bem legal, foi feita recentemente, né? Não é recente, mas de um passado presente, sobre a operação ali no Porto de Santos, né? Então, quero aqui ilustrar com você esse caso sobre armazenagem, sobre toda essa questão. Você viu aí na reportagem, no trecho aí, as operações com grandes cargas, operações logísticas e como isso se desenvolve na prática. Quero, então, com você, avançar no nosso tema, e nós vamos dividir aqui o tema de hoje, desse nosso encontro, em dois grupos, né? Primeiro, nós vamos falar da armazenagem com base na propriedade, então, os tipos de armazém com base na propriedade. Depois, nós vamos falar de áreas internacionais, né? E aí voltar a falar até desta operação aí dentro do Porto de Santos. Mas vamos pensar aqui no primeiro bloco aqui, armazenagem com base na propriedade, né? A palavra armazém tem origem árabe aí, né? Al-Mahazen, que significa literalmente sótão, né? É claro que para a operação logística, armazém tem uma evolução muito grande, né? E, de fato, nós podemos definir como não só o espaço físico onde se alocam as mercadorias, mas o espaço físico onde se alocam as mercadorias, movimentam-se as mercadorias, onde se tem os sistemas de controle, onde se fazem as operações, onde concentram-se matérias-primas e insumos. E também é o local onde nós vamos, né, movimentar nossa mercadoria para alcançar clientes, para alcançar os clientes pessoa física direta, os clientes pessoa jurídica, ou os clientes B2B ou B2C, né? Business to business, né? Empresa, organização, ou business to consumer, né? Empresa para consumidor. Então, a armazenagem tem todo esse contexto para a operação logística. E os tipos de armazém com base na propriedade, a gente pode classificar, vamos destacar 3 tipos, né? Os armazéns próprios, os terceirizados ou públicos e os armazéns contratados. O armazém próprio, né? O armazém próprio é aquele, muito simples de conceituar, é aquele que a empresa, então, tem a sua propriedade. Ela constrói o armazém, é detentora do espaço físico e de toda a operação. Toda operação, todo espaço físico é por responsabilidade da organização. Então, esse tipo de armazém é um armazém próprio, aquele que concentra, então, aí toda a operação é de propriedade, inclusive, da empresa, né? Até por isso, vem o nome aí, né? Próprio, é de propriedade da empresa. Então, ela é responsável pelo sistema, pela integração, as pessoas, pelos profissionais, pela toda a movimentação interna, por todo o conjunto, inclusive os custos de espaço físico que envolvem a armazenagem. Então, esse aí é o armazém próprio. O segundo tipo, o armazém terceirizado ou público. Vale destacar, querido aluno, né, que quando falamos em armazém próprio, estamos falando desse conceito, né? E é muito comum hoje, pensando na logística moderna, pós-pandemia, nós tratarmos aí como sinônimo. Centro de distribuição é um armazém.
ok? Então é muito comum, às vezes, fica essa dúvida, né? Meu centro de distribuição é uma coisa diferente. Não, eu estou falando desse tipo, né? Armazém. O armazém é um centro de distribuição, né? Ele está contido ali. Pode ser aquele armazém da própria organização, menor, ou pode ser um grande armazém. O tamanho aqui não é o importante para conceituar pedagogicamente dentro da logística, mas a ideia é o conceito próprio, aquele que eu detenho todo o controle de sistema, todo o controle de espaço, todo o controle de operações. E pode ser um centro de distribuição, não é? E o segundo tipo aqui, o armazém terceirizado ou público. Vou falar do público que parece-me que quando a gente fala em armazém terceirizado, o conceito já vem à nossa mente. Por que público? Existem tipos de armazém, de locais, de espaços e de operações que são por concessão pública para mercadorias de importação e exportação. Então, tem a ver já com não com espaço internacional, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas é similar a um espaço internacional. É um espaço público terceirizado que várias outras empresas podem utilizar desse espaço público, né, que é um caminho antes da distribuição da mercadoria para outro local. Eu vou citar aqui um espaço que nós temos na Zona Franca de Manaus. Nós temos, então, a Zona Franca de Manaus, grandes produções ali, né, grandes empresas ali, aproveitando a questão de um espaço brasileiro com grandes isenções tributárias para a operação. E aí, na distribuição, nós vamos ter um local avançado, um armazém, que ele é público, onde as mercadorias vão aguardar a próxima etapa de distribuição, ok? Então, ele é público porque ele tem um controle governamental para a concessão. Mas quem ganha concessão opera aquele armazém. Ou seja, é uma empresa privada que ganha concessão, mas a responsabilidade de fiscalização, né, pela operação é do governo federal. Então, precisa de autorização. Já o armazém terceirizado, né, se o armazém próprio, então, é aquele onde eu tenho o controle total do espaço, das operações, dos sistemas, o terceirizado é quando a empresa não tem esse controle. Então, eu contrato uma empresa que tem o espaço físico, que tem os profissionais, que detém toda a movimentação e que detém toda a sistemática de operação. Então, esse é o tipo de armazém terceirizado. O último tipo é o armazém contratado. E, embora parece ser um sinônimo de terceirizado, não é para o nosso conceito pedagógico logístico. Um armazém contratado é quando eu tenho o contrato do espaço. Então, a empresa ela contrata o espaço e, por vezes, estruturas, né? É como você fazer um aluguel de um apartamento mobiliado, similar, né? Então, você aluga, mas ali você que faz a operação, você que leva as pessoas. Então, o armazém contratado, ele funciona dessa maneira. Eu tenho o espaço, tenho as estruturas e me responsabilizo pelo sistema, pelas operações e por todo o complexo ali do armazém. Então, fica agora aquele grande questionamento. Qual é, né? Porque diante disso a empresa tem que tomar uma decisão. Qual é o tipo de armazém que a minha organização vai escolher? Com base na propriedade. Um armazém contratado, ou seja, o espaço, algumas estruturas, e eu me responsabilizo pela operação, pelo sistema. Um armazém terceirizado, ou seja, vou contratar uma outra empresa com espaço, com sistema, com tudo. Ou um armazém próprio. Vou investir aí na armazenagem própria. De fato, quando nós temos essa questão, de cara, você já deve ter uma resposta para isso aí, querido aluno. Eu sei, você está pensando, cara, armazém terceirizado. O serviço vai ser melhor, o custo vai ser melhor. E, de fato, se há um aumento da armazenagem no Brasil hoje, é armazenagem terceirizada. Inclusive, as empresas que detêm esse controle de armazenagem têm crescido sobremaneira. É um crescimento impulsionado também pela
pandemia, né, e por toda essa questão da logística de maneira completa, integrando toda a cadeia de suprimentos de maneira efetiva. De fato, a armazenagem terceirizada é a que mais cresce, mas depende da minha organização. Para mim, funciona muito melhor um armazém próprio. Depende do tamanho da minha organização, da minha empresa, daquilo que eu faço. Muitas vezes, para mim, é muito mais fácil ter um armazém próprio. Não vale a pena eu terceirizar. Ou não vale a pena eu contratar. Então, qual deve ser a decisão dentro dessa gestão logística? Armazém próprio, armazém terceirizado ou armazém contratado? Eu tenho que fazer análise. Eu tenho que fazer análise, apuração de custo logístico, eu tenho que verificar a minha operação, eu tenho que verificar os pontos sensíveis, distribuição, tenho que verificar a distância dos meus clientes e, a partir daí, então, implementar e tomar uma decisão. Que não é fácil, né? Por quê? Armazém próprio, grande investimento, grande responsabilidade de gestão. Armazém terceirizado, uma alternativa com custo bem reduzido, um serviço muito melhor. Um armazém contratado, ainda vou ter custo, ainda vou ter que cada vez mais depender de sistema, de pessoas, de operações. Então, é uma decisão que cada organização deve ter. O caminho, de fato, tem sido aí de uma terceirização da armazenagem cada vez maior. Falo pensando em algumas partes do nosso país. Agora, em outros momentos, nós temos empresas cuja armazenagem própria é o diferencial do seu mercado. Apenas como exemplo de armazenagem própria e de um grande segmento internacional, até porque a armazenagem é um diferencial dessa empresa, dessa organização, a Amazon. Então, nós temos na América do Sul um armazém próprio da Amazon. É em São Paulo. Né? Então, o primeiro armazém próprio da Amazon no Brasil, na América do Sul é em São Paulo. E nós sabemos que a armazenagem é um ponto de diferencial para essa empresa. Né? Então, essas decisões elas são variáveis. Vamos aqui pensar nas áreas internacionais agora, o nosso segundo grupo. E aí eu quero ter aqui um conceito muito importante para vocês. Né? Nós temos no Brasil e nos países, nós temos tributo. No Brasil, nós temos muito tributo. E a ideia de espaços internacionais é porque as mercadorias, quando saem do nosso país ou quando chegam, elas precisam de regulamentação para sair e regulamentação para entrar. Essa regulamentação é tributária. Então, ela é uma regulamentação tributária. A instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, 241 de 2012, é quem traz as regras desses espaços internacionais. Por que espaços internacionais? Porque quando eu tenho uma mercadoria, imagina, meu cliente, vou mandar para o meu cliente em Londres, uma mercadoria daqui, né, na minha produção. Tem que pagar imposto de exportação, IPI, ICMS, só para citar 3. Além das taxas alfandegárias, da alfândega. Né? Então, esse espaço internacional é o que a gente chama de alfândega. Então, esses pagamentos de tributos, nesses espaços internacionais, eles são suspensos por um período. Né? Então, eles são suspensos por um período. Como assim suspensos? Não se paga o tributo por um período até que se regulamente a mercadoria e se ou despacha a mercadoria ou na chegada ela vai para o local adequado ali para os distribuidores. Então, essa primeira chegada, que é muito comum na importação, chegou a mercadoria no país, só para a gente ter uma ideia aqui. Cada estado hoje, tem competência sobre ICMS.
ICMS é um tributo de competência estadual. Então, o Estado ele fixa o ICMS de cada mercadoria. Né? Então, tem essa fixação. E aí, nós temos o IPI, que é o Imposto sobre a Produção Industrial, que é quando tem exportação, mas nós temos o Imposto de Importação, que é de competência federal, além das taxas alfandegárias, regulamentações e autorizações. Por exemplo, se está chegando um produto, vou citar um exemplo aqui, eletroeletrônico, tem uma regra, né, que precisa de regulamentação pelos nossos institutos de metodologia de fiscalização, senão o produto não pode entrar no Brasil. Mesma coisa com alimentos. Vou exportar alimentos, vou chegar a alimentos. E assim acontece no mundo todo. Então, nós temos áreas internacionais. O que é um entreposto aduaneiro? Né? Então, só para citar aqui, podemos até, depois eu vou deixar para vocês a instrução normativa na íntegra, tá bom? Vou deixar para vocês, até porque ela sempre tem alterações. Imagina como o mundo é dinâmico, como a situação de mercadorias que entram e que saem do país são dinâmicas, então ela sempre passa por alterações e modificações. Vou deixar na íntegra, inclusive com a última alteração aí deste ano. O que é um entreposto aduaneiro? É um local, né? É um local primário. O que é um local primário? Chegou a mercadoria ou vai sair a mercadoria, é um armazém provisório. Se eu posso colocar assim. Por que provisório? Porque nesse local a mercadoria não sofrerá incidência de tributos. A mercadoria não sofrerá incidência de taxas. A mercadoria não sofrerá nenhuma situação tributária. Então, nesse entreposto, a mercadoria poderá ficar 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Geralmente, esse é o prazo para a maioria das mercadorias. Mas há concessões especiais, há tipos de mercadorias que podem ficar um tempo maior do que esse. Então, ela fica armazenada, esperando aquilo que se chama desembaraço aduaneiro. Ou seja, que modificar o regime das mercadorias. Fazer que, então, com a mercadoria esteja legalizada. Uma vez legalizado, a empresa vai regulamentar o pagamento dos tributos, o recolhimento, e a mercadoria ou segue o seu destino na exportação, ou segue o seu destino na importação. Enquanto isso, ela fica nesse armazém, que é um ponto primário de distribuição. No porto, nós temos o entreposto aduaneiro. Também há entreposto aduaneiro na via aeroviária. Então, quando chegam os aviões aeroviários, então, chega ou parte. Então, sempre que há movimentação de mercadoria, então, não importa o modal escolhido, né? Há também no ferroviário, né? Que é muito comum. Mas, geralmente, a mercadoria, para sair do país, ela vai sair ou aeroviário ou aquaviário, né? Então, por isso que nós temos os entrepostos aduaneiros dentro dos portos, né? E dos aeroportos. Nós vamos ter esse espaço, que é um armazém. E para operar, as empresas de armazenagem aduaneira, que vão cuidar do entreposto aduaneiro, elas têm autorização governamental. Inclusive, essas empresas são privadas e elas são permissionárias, ou seja, há um regime de armazenagem nessas áreas internacionais. Nós vamos ter também o Porto Seco. O que é o Porto Seco? Ou Estação Aduaneira Interior. Esse nome foi dado pelo Brasil, só que no mundo todo se usa a expressão Porto Seco, né? Foi dado pelo Brasil, aí, mas aí depois, hoje se adota, ou a gente vai falar do Dry Port, ou vai falar Porto Seco, né? Dry Port, Porto Seco. O que é o Dry Port? É uma zona secundária. Então, chegou a mercadoria num local primário, numa zona primária. Ela pode ficar armazenada no entreposto aduaneiro. Ou ela pode seguir para um porto seco,
que é um espaço fora do porto, fora do aeroporto, mais avançado, mais do interior, por isso que chama, o nome foi da estação aduaneira interior, e é também uma zona de isenção. E lá essa mercadoria pode ficar armazenada no mesmo prazo lá, que eu falei. 1 ano, sendo prorrogado por mais 1 ano, em casos especiais, até mais tempo. Então, nós temos o Porto Seco aí como uma zona secundária. No Brasil, nós temos alguns portos secos, zonas secundárias, e eu já digo de cara, a maioria deles estão aqui na região sudeste, né? Na região sudeste, nós temos a maioria destes portos secos, né? Que são zonas secundárias, dry ports, né? Então, a mercadoria chega, porto, aeroporto, e vai para um porto seco. Nesse local de armazenagem, é uma zona internacional, ela não sofrerá taxação até o seu desembaraço aduaneiro e pode ficar ali 2 anos, depende tem mercadoria com autorização especial para ficar 5 anos, né? Então, a operação de armazenagem internacional em empresas que são permissionárias. Então, esse é o nosso segundo grupo, pensando na armazenagem, o grupo das áreas internacionais e o conceito de entreposto aduaneiro e porto seco. Então, no nosso encontro de hoje, nós vimos a armazenagem e tipos de armazém. Primeiro grupo, com base na propriedade. Armazém próprio, armazém terceirizado, público, armazém contratado. Depois pensamos em áreas internacionais. Falamos de entreposto aduaneiro e de porto seco. É claro, sobre comércio exterior, nós teremos um encontro especial, só para falar de comércio exterior e das suas características aí, inclusive em operações de logística especial.